Legal, vamos iniciar então mais uma aula com muito carinho. O objetivo é ajudar você, tá bom? Então, vamos lá, parabéns. A aula de hoje nós vamos falar sobre regularização de imóveis na prefeitura, chamada regularização administrativa. Eu sempre falo que nós estamos preocupados sempre com a regularização registral, que claro, só é dono quem tem o imóvel no seu nome, só é dono quem tem registro no cartório de imóveis, né? Qualquer outro documento que eu tenha, não sou dono, sou possuidor. Sendo possuidor, eu não sou proprietário, né? Isso é fato. Então vamos juntos aqui conhecer um pouquinho desses procedimentos de regularização na prefeitura, tá? Eu quero falar com você sobre essas regularizações, habites, muita coisa nós vamos conversar e também sobre a REURB também, regularização fundiária, tá bom? Então preste atenção aqui e vamos juntos navegar nesse caminho tão bacana de regularização de imóveis. Quero começar com você aqui explicando que nós temos várias formas de regularizar um imóvel registralmente falando. Em relação ao registro, nós temos sim a possibilidade de regularizar esse imóvel diretamente na prefeitura, no município, e essa forma é a regularização administrativa. A regularização administrativa nós podemos dizer que é a REURB, regularização fundiária. Eu faço um requerimento, protocolo na prefeitura, no município, na comissão de regularização fundiária, e eu consigo, né, com o deferimento dessa comissão, ter acesso a uma certidão de regularização fundiária. Eu pego essa certidão, que foi emitida pela prefeitura, pelo município, e vou regularizar o imóvel lá no cartório de imóveis. Então eu consigo, através da REURB, regularizar o imóvel registralmente. Então, professor Júlio, existe alguma possibilidade de regularizar o imóvel registralmente na prefeitura, no município? Existe. A REURB é um procedimento que nós podemos usar para regularizar imóveis. A REURB, quando eu falo REURB, é a regularização fundiária, conhecida como REURB, que é o procedimento através do qual se garante o direito à moradia daqueles que necessitam, né? Daqueles que necessitam, expansão urbana, esse é o objetivo. É um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais, sociais também, destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano. Então, o objetivo é regularizar. Então, a REURB, fato que é muito importante, já conseguimos aqui no escritório fazer diversas regularizações através da REURB. Lembrando que nós temos 3 legislações que nos interessam quando eu falo de regularização administrativa. 3 legislações importantes. Primeira é a Lei 6.766 de 79. Essa lei, a 6766 de 79, é a lei de parcelamento do solo. É uma lei muito importante para nós que atuamos, né, nesse mercado de regularização de imóveis também no âmbito municipal, também na prefeitura, também de regularização administrativa. Outra lei que nos interessa muito, outra legislação que nos interessa muito é a Lei 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Também nos interessa muito essa lei 11.977. E outra lei fundamental, essa, a 13.465 de 2017, que é a lei própria da regularização fundiária rural e urbana. Então, importante também. Quando nós falamos de REURB aqui, existem pelo menos 3 tipos de regularização fundiária, né, REURB. A REURB-S, que é a regularização fundiária de interesse social. A REURB também chamada de interesse específico, chamada REURB-E. E existe ainda a regularização fundiária inominada, a REURB-I, ou como é conhecida, inominada, não tem nome. Para conhecer melhor a REURB-S, é a regularização fundiária, já apresentei em outras aulas aqui, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados de forma predominante de 50% mais 1 por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. As pessoas cujos lotes pertencem a essa categoria de regularização fundiária não pagam requerimento, não paga nada, hein? Não paga nada. Taxas, IPTU, registro no cartório de imóveis, e o lote é regularizado sem nenhum custo mesmo, tá? Então, um ponto importante. Já na REURB-E, que é a REURB específica, a regularização fundiária específica, essa regularização fundiária é aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados por população não qualificada na hipótese também anterior que nós falamos. Pessoas que se enquadram nessa categoria de REURB, de fato, pagam tudo. Requerimento, para fazer o requerimento paga na prefeitura, hein? Taxas, IPTU e registro no cartório de imóveis, além dos custos de regularização do lote. Por isso, por essa causa, é aconselhável sempre solicitar a REURB-S quando o cliente, quando
aquele núcleo familiar tem os requisitos, porque se de fato vai pagar, um paga, o outro não paga. Né? Então, um profissional da prefeitura ele vai analisar qual o tipo de regularização fundiária, mas é importante, esse profissional foi contratado para regularizar esse imóvel, também fazer essa análise para poder usar o fundamento correto. Já a REURB-I, né, que é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, e isso foi consolidado na lei anterior, a lei de parcelamento de solo, que é a 6766, esse tipo de regularização fundiária é bem mais raro do que as duas primeiras que eu falei, mas é usada também na prática. A lei de parcelamento do solo, ela esclarece que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar em vias de circulação. Então, importante aqui. O primeiro passo da REURB é fazer o requerimento, então, ao órgão, ao município, à Comissão de Regularização Fundiária, que devidamente tem que ser instituída. Algumas nós sabemos que é de fachada, mas muitas funcionam e funcionam muito bem, por sinal, hein? É muito importante. A regularização fundiária envolve também diferentes órgãos e profissionais. Isso porque existe toda uma legislação vigente que exige análise por um advogado especializado, mas também de outros profissionais, como engenheiro, arquiteto, corretor, a participação do corretor também de imóveis. Então, é fundamental, sim. O primeiro passo é o diagnóstico do núcleo urbano, se é informal, qual classificação de REURB eu vou aplicar. Segundo passo é a criação do projeto de regularização fundiária. Então, preciso criar esse projeto. Uma vez que tenha sido todos feitas de forma diferentes, eu preciso pesquisar, essa análise tem que ser feita. Isso eu consigo fazer também com o trabalho do agrimensor, que fará o levantamento topográfico, com a emissão de diferentes peças técnicas, né? Nem a planta, a melhor descritiva, as duas juntas é chamada topografia. A ART ou a RRT, então seria o passo importante também. Um terceiro passo, aí sim eu já diria que já chegou a hora, né? Chegou a hora de fazer o requerimento de regularização fundiária diretamente à prefeitura. Eu vou encaminhar ao prefeito, à Comissão Municipal de Regularização Fundiária. E aí vou fazer a qualificação como se fosse uma petição inicial e vou fundamentar conforme a REURB que eu escolhi. O processamento administrativo, após o requerimento, encaminhado, a prefeitura vai definir um prazo para a manifestação dos seus titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes também. O passo a passo da REURB, eu diria que teremos uma quinta etapa, né, a etapa de aprovação. Nessa etapa, a autoridade vai decidir sobre a aprovação ou não da regularização, mediante ato formal ao qual se dará publicidade, uma vez que nós estamos falando de direito real, e o direito real a ser adquirido dependerá sim do instrumento de titulação a ser utilizado. O mesmo pode conceder propriedade plena ou apenas o direito a alguns tributos, como o caso usar de forma de cessão, né? Ceder o imóvel. Com a aprovação da REURB, será emitida a certidão de regularização fundiária, chamada CRF. O solicitante, o requerente, né, ele vai levar isso no cartório, munido da mesma do projeto de regularização fundiária, e deverá dar entrada no cartório, prenotação, requerimento para o registro. Então, importante. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a CRF é um documento constituído, é um documento que tem que ser constituído pelo projeto de regularização, cronograma físico, que é a implantação da infraestrutura essencial e compensações urbanas e ambientais, termo de compromisso relativo à execução do cronograma e também no caso de legitimação fundiária e da legitimação de posse, né, a listagem dos ocupantes do núcleo com a devida qualificação e os direitos reais que lhe forem conferidos. Tá? Eu diria até uma sexta etapa. No caso do fato da REURB ser aprovada e você levar essa certidão de regularização fundiária ao cartório, você vai pedir que seja registrada para gerar a forma originária de adquirir propriedade, como se fosse um uso capião, em regra. Né? O registro cartorial da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado, pronto, você conseguiu ter o nome o nome do seu cliente na matrícula do imóvel. Então, é possível fazer a regularização registral também utilizando uma solicitação administrativa, um procedimento administrativo. E o grande exemplo que eu trago é a REURB, tá? Em regra, regularização registral é uma coisa, nós podemos conseguir de forma, igual eu expliquei aqui, através de REURB, regularização fundiária, podemos conseguir de forma judicial, ações judiciais, adjudicação compulsória, ação de uso capião, ação de demarcação e divisão de terras, retificação de terras, podemos conseguir também de forma extrajudicial, que é com a ajuda do cartório. Eu vou pedir ao cartório que me ajude. Como que o cartório vai me ajudar? O cartório, eu vou atrás do tabelião de notas, vai lavrar uma escritura pública, talvez de um inventário, de um uso capião, de uma
adjudicação compulsória extrajudicial, que é a grande novidade, e aí eu vou tentar, vou pedir, vou requerer que seja registrado no cartório de imóveis. Então, esse é o procedimento que nós temos para regularizar um imóvel registral. Depois que eu consigo regularizar um imóvel registral, ou se esse imóvel já está regularizado de forma registralmente falando, né, no registro, no cartório de imóveis competente, eu preciso, se eu quero 100% do meu imóvel regularizado, eu preciso correr atrás da regularização na prefeitura, né? Ou também no União, Estado, então é chamada regularização administrativa. Ela é necessária, sim, para que eu tenha sossego, para que eu tenha o imóvel 100% regularizado em todas as searas, todos os setores. Então é importante falar sobre isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de regularização, então, quais são os documentos que eu vou precisar nessa segunda etapa, nessa outra regularização? Não estou falando mais da regularização registral, mas a regularização administrativa, tá? Eu preciso, então, é importante ter regularização na prefeitura também, isso valoriza o imóvel, dá segurança, isso evita multas, isso evita embargo da obra, interdição, evita muita coisa, muita dor de cabeça. Os documentos que eu preciso provar que esse imóvel é meu, que eu sou proprietária, então a certidão de propriedade atualizada, se eu tiver o contrato de compra e venda, através de escritura pública ou instrumento particular, eu preciso também. Certidão de regularização do habites, quando tem, e certidões negativas também são necessárias. É importante, gente, lembrar, além dos documentos básicos citados que eu falei aqui, cada prefeitura pode solicitar outras certidões e outros comprovantes para avaliar a situação da propriedade. As regras vão variar muito de cidade para cidade. Os cálculos também são diferentes de IPTU e outros encargos. Então, tem isso, o Brasil é muito grande, então nós temos regras diferentes. Quais são os passos para regularizar um imóvel na prefeitura? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso ter a certidão de propriedade atualizada. Então, eu vou solicitar o cartório de imóveis, a certidão de propriedade atualizada. Matrícula, transcrição. Antes de 73, transcrição. Esse imóvel já está no meu nome lá no cartório, aí eu vou para a prefeitura. E aí na prefeitura eu vou verificar o que eu preciso regularizar. Eu posso solicitar uma certidão negativa na prefeitura para ver qual que é a situação do imóvel, a situação de regularidade do imóvel, para ver se bate com o do cartório. Também eu posso solicitar um alvará de regularização. Com as matrículas em mãos, ou a matrícula, o próximo passo que o advogado, a advogada, quem deseja regularizar o imóvel de forma administrativa, tem em mente, sim, é importante, é um passo, solicitar o alvará de regularização. A alvará de regularização, ela atesta os procedimentos legais da construção do imóvel. Eu quero lembrar a você que esse documento vale apenas para as propriedades já construídas, tá? Em caso de terrenos e obras ainda inacabadas, é necessário dar entrada no habites, que é outra coisa. Em relação às certidões negativas que eu falei aqui, após regularizar o imóvel perante o órgão municipal da cidade, de origem do imóvel, é chegada a vez de emitir, né, a certidão negativa de débitos, a CND. Essa etapa deve ser realizada em imposto da Receita Federal da sua cidade. Então, você pode fazer isso mediante procuração também, adjudícia. Esse tipo de regularização, ela de honorários, né, pode ser cobrado um valor aí de 3% do valor do imóvel, sendo um valor mínimo de R$10 mil. Esse é o valor cobrado para essa regularização administrativa. Não estamos falando da regularização registral, que é outra coisa. Com essa certidão em mãos, né, a certidão negativa de débitos, a CND, com esse documento em mãos, você poderá realizar uma situação financeira com o INSS, regularizar, né, a situação financeira com o INSS, caso tenha. Além de confirmar também se não há dívidas em aberto no nome do proprietário ou da proprietária. Esse comprovante também é muito importante para a regularização do imóvel, essa certidão, a CND. Então, muito importante. Vamos lá, vamos falar também sobre a verbação do imóvel. Por fim, não menos importante, é fundamental também que você confirme a verbação de construção, a verbação de construção do imóvel. É mais um passo, gente, eu diria, que deve ser realizado no cartório de imóveis da cidade de origem da propriedade. Com esses passos concluídos, finalmente esse imóvel está regularizado perante a prefeitura, de forma administrativa, em seu nome, podendo agora sim ser negociado de maneira que preferir, sem que haja contestação, né? Então é importante. A regularização de imóveis também, existem muitos projetos municipais. Vamos usar como exemplo a Prefeitura de São Paulo, que prorrogou, inclusive, em 2022, prorrogou com uma lei, a Lei 17.556 de 2021, por 180 dias a regularização. É uma data que ajudou muita gente, já foram regularizados mais de 200 mil imóveis. Então, muito interessante esses projetos municipais também. Isso ajuda muito. A regularização de edificações na cidade de São Paulo, ela ocorreu em virtude desse programa, né, que beneficiou muita gente, ajudando mais de 200 mil famílias a regularizar o imóvel de forma administrativa também.
As modalidades, a regularização automática também é um grande avanço, foi adotada também para imóveis residenciais com isenção total no cadastro do IPTU em 2014. Também foi muito bacana, foram construídos até naquele ano, né, 31 de julho de 2014, daquele ano, nós conseguimos também realizar muitos imóveis, gerando, né, adequações e segurança também. Então, vários projetos interessantes da Prefeitura de São Paulo que merecem ser usados como exemplo nessa aula, nesse curso aqui. O primeiro passo para regularizar um imóvel perante a Prefeitura é acessar o sistema da Prefeitura, no caso de São Paulo, o CEDI, o CEDI, que é o histórico da edificação, para verificar se a edificação está regular ou irregular. O CEDI é o histórico da edificação, tem outros nomes em outros estados, mas normalmente é o nome mais utilizado. Eu quero o histórico, você acessa o site da Prefeitura e verifica se pelo site você consegue acesso a essa certidão. Histórico de edificação para regularização e edificação. Você vai constar lá, assim como na matrícula, se consta quem é dono, vai constar nesse histórico a edificação, se está regular ou irregular. Caso o imóvel esteja irregular, será preciso sim, em qual modalidade de regularização ele se encaixa, você vai fazer essa análise. Por essa e outras razões, é imprescindível sim que você conheça e muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar, um engenheiro que conheça o assunto para fazer documentos como planta, melhor descritivo, ART, entre outros. Então não é só a participação do operador do direito, advogado, advogada, mas você tem parcerias. Na regularização administrativa você tem sim muito mais parcerias com outros profissionais de outras áreas, além do direito, além de advogado, advogada, do que propriamente a regularização registral, né? É interessante isso. Então, importante. Também existem vários programas, outro programa que eu achei muito interessante, o portal Meu Imóvel Regular. É um canal oficial da Prefeitura sobre a lei de regularização de edificações, e o site reúne também uma série de informações sobre regularização e traz cartilhas explicativas que abordam também de forma detalhada como proceder os pedidos de regularização. Então, muito legal também, temos que elogiar sim, quando o serviço é bem feito. O passo a passo completo, como regularizar um imóvel na Prefeitura. Aquisição de um imóvel novo ou usado, né? No caso do novo, diversos procedimentos administrativos voltados à documentação para a transferência de proprietários e taxas municipais. Eu quero trazer para você todo o processo de compra e venda oficializado para que o comprador se torne legalmente proprietário daquele bem. É necessário sim regularizar o imóvel na Prefeitura. Diferente do que muita gente acredita, regularizar no cartório já está bom. Na Prefeitura também é necessário. Até quem mora num apartamento, até quem tem um terreno, regularizar uma residência na Prefeitura não envolve apenas as taxas de transferências e a renovação da matrícula, mas o processo envolve também a certificação da Prefeitura de que as leis que regulamentam o uso da ocupação do terreno estão sendo cumpridas, evitando possíveis problemas burocráticos no futuro. Que cá entre nós, hein, são problemas que você pode ter, volto a falar, embargo, quando existe uma obra, construção, interdição, multas, nossa senhora, isso é algo que atrapalha muito. A regularização, esse processo, ele é feito pela Prefeitura para legalizar os imóveis que não cumprem essas regras de construção, envolvendo exemplos, recuos, muros, entre outros, né? Garantindo que todas as obras estejam regulamentadas pela lei de obras e zoneamento do município. Então esse é o grande objetivo. Quais são os documentos importantes para regularizar? Nós já falamos aqui, eu preciso ter um imóvel no meu nome, a certidão de propriedade atualizada, a planta, o grau descritivo, a ajuda de um engenheiro quando não tenho isso, documentos necessários e obrigatórios. É importante regularizar um imóvel porque se eu não regularizo, um dos grandes problemas que envolve a falta de regularização na Prefeitura, de um imóvel na Prefeitura, é o risco de multas. E em casos também, casos brandos, eu também diria indo até a possibilidade de demolição. Já aconteceu com um cliente aqui, foi obrigado a demolir o imóvel quando irregular, quando a situação é irregular e ele é muito grave, então é importante. Para regularizar na Prefeitura, então, eu preciso da certidão de propriedade atualizada, ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, registro do imóvel, prova através da certidão de propriedade atualizada, alvará de construção, cadastro local do imóvel e também a BITS de obra, tá? Esse procedimento, é possível fazer esse procedimento sem a ajuda de um profissional, advogado e engenheiro é possível, não existe obrigatoriedade, ok? Com o atraso no IPTU, vai prejudicar o imóvel, e durante o processo de regularização você vai ter certeza de que o bem tem parcelas de IPTU em atraso ou não. Então, normalmente você vai ter que regularizar isso também para poder fazer a devida regularização. O ABITS, a gente não pode esquecer que a falta de ABITS pode resultar, sim, em um valor mais alto do IPTU. Isso é muito comum. Em determinados casos, a aplicação de multa pela Prefeitura por irregularidade na obra
Também, sem um habite, tecnicamente sua residência ainda não seria legalmente habitável por questões de construção. Tá? Então, agora sim, agora você já sabe que é a regularização administrativa. Vamos lá para as perguntas, né? Eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui a fazer minha pós-graduação, hein? Você que é corretor, corretora, advogado, advogada, faça minha pós-graduação. Entra no site www.portaleso.com.br. Professor e coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário. E sou coordenador da pós-Direito Civil também, tá bom? Professor e coordenador. Então, você está convidado a fazer a pós online. Lembrando que nós vamos ter, mês 8, a pós presencial. Inicia a pós presencial mais uma turma, hein? Então, conto com a sua presença também se você quiser fazer o curso presencial. Online é fantástico, porque o preço também ajuda muito. É 958, se eu não me engano, o preço da pós, 12 meses. É muito estudo, o custo muito baixo, alto nível de conhecimento técnico, profissional e prático, né? Muito legal. Também convido você a fazer os cursos gratuitos. Entra no site Portal ESO, tem vários cursos gratuitos à sua disposição. Quem quiser uma mentoria, uma consulta, entre em contato comigo. Tá? O professor presta serviço de mentoria, eu ajudo muitos advogados, advogadas, engenheiros, arquitetos. Eu presto esse serviço constantemente, eu atendo uma média de 6 até 10 profissionais por semana, online ou presencial no escritório. Então, basta você entrar em contato, 2061-5649, o DDD é o 11. E atendo o Brasil todo também nesse serviço de consulta ou mentoria. Tem o WhatsApp também, é o 11 97685 3891. O e-mail do professor é julio.professor.direito@gmail.com. Se for urgente, liga que é mais fácil, é mais rápido, hein? O e-mail, às vezes, o professor demora um pouquinho para responder. Um pouquinho ou um pocão, né? Dependendo do volume de serviço, de trabalho. Eu quero também convidar você a seguir o professor nas redes sociais. O Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Tem perguntas? Legal. Então, chegamos ao final de mais uma aula, com muito carinho, para que você conheça um pouquinho mais desse assunto, a regularização administrativa, a regularização fundiária, REURB, regularização na prefeitura, o devido passo a passo. Nós falamos aqui muitas informações importantes. Eu não posso esquecer também que, dependendo do comércio, na regularização comercial, empresarial, dependendo do comércio, eu preciso também de algumas autorizações diferentes, né? Então, a prefeitura, não é só a BITS, não é só alvará. Dependendo do comércio, eu preciso também regularizar liberações, autorizações, também para poder fazer essas regularizações e tocar, né, o meu tipo de comércio. Então, açougue, clínica veterinária, então existem regramentos, não só municipais, mas estaduais e também municipais. Então, importante bater um papo sobre isso, tá? Volto a falar em relação à precificação, a regularização na prefeitura, um serviço que é prestado por muitos advogados, advogadas, corretores também, muitos engenheiros, arquitetos, topógrafos. É estipulado o valor de mercado de 1 até 3% do valor do imóvel, sendo um valor mínimo de 10 mil reais. Então, é um nicho de mercado muito interessante, é algo que o corretor também pode ajudar, o corretor tem que conhecer. Eu falo que o corretor hoje não é só ser corretor de imóveis, né? Ele precisa ser um despachante imobiliário, ele precisa ter noção, ele precisa conhecer de forma aprofundada esse assunto, né? Então, eu preciso, de fato, conhecer para poder ajudar meu cliente. Então, eu preciso dominar o assunto não só registral, mas também na prefeitura. Isso faz toda a diferença para que eu consiga ter sucesso, tá? Em relação a comércios, então, eu preciso sempre checar que tipo de comércio que eu vou trabalhar, porque eu também preciso de autorizações, licenças, inscrições, alvarás específicas. Então, muita atenção em relação a isso. O primeiro passo é o registro na junta comercial, então isso é necessário. Alvará de localização e funcionamento, o primeiro documento que foi estabelecido junto à prefeitura é esse, alvará de localização e funcionamento. Trata-se sim da permissão para que o negócio efetivamente abra as portas, né? E os critérios devem ser seguidos. Então, alvará de localização e funcionamento. A inscrição estadual, embora o número da inscrição estadual, o IE, seja emitido automaticamente junto com o CNPJ, há locais em que esse registro deve ser feito antes mesmo de solicitar o alvará de funcionamento. O IE é obrigatório para empresas que possuem serviços de transportes, também de serviço de comunicação, energia, indústria em geral, e no caso, nos interesses em particular para o comércio. Então, tem que ter. Somente após realizar essa inscrição estadual, a empresa, o comércio, será oficializado, né, oficialmente uma entidade contribuinte. Então, também. Licença e inscrições nos órgãos estaduais e municipais, o registro do CNPJ e o IE e alvará de funcionamento são as formalidades exigidas para que o estabelecimento comercial do nosso cliente
possa contribuir de fato para o fisco e operar dentro das posturas municipais previstas. Então, ponto importante também, faz toda a diferença. O alvará de bombeiros, né, para a empresa, trata-se sim de um alvará comum a todo tipo de empresa, em algumas exceções conforme a localidade do negócio. Quando solicita o documento junto ao Corpo de Bombeiro, que é a Polícia Militar, né, Corpo de Bombeiro Militar, a empresa será alvo de uma análise que é feita dentro de 30 dias. Após essa etapa, é realizada uma vistoria e se o estabelecimento cumprir com as exigências relativas à segurança, poderá sim ter o alvará em outros 30 dias, ou seja, o prazo total para obter o documento junto aos bombeiros é de até 2 meses. Tá? Em alguns casos, eu preciso da licença ambiental. A licença ambiental ela é obrigatória para as indústrias metalúrgica, mecânica, indústria têxtil também, assim como para as diversas empresas que encampanham, né, obras civis ou setor de turismo também. A licença ambiental é emitida pelo IBAMA. Para assegurar que os processos de uma empresa não agridam o meio ambiente, é necessário também essa autorização, essa licença. Tá? O prazo para ser emitido pode chegar de até 6 meses, até 1 ano, caso seja necessário um estudo de impacto ambiental, muito comum no posto de gasolina, né? É muito comum, com posterior elaboração do respectivo relatório, que é o chamado RIMA, R-I-M-A, RIMA. Então, também é importante falar sobre isso. Em relação ao registro de produtos químicos controlados, se o estabelecimento vai comercializar produtos controlados, vai precisar sim de uma licença junto à Polícia Federal. E para vender esse tipo de mercadoria, a notícia que eu trago para você, que é uma licença de liberação mais rápida, podendo ser emitida em apenas 48 horas. Conseguimos aqui, faz o quê? Uns 10 dias, então é muito rápido mesmo, após o recebimento da solicitação na sede da Polícia Federal, ok? Em compensação, é um dos documentos mais caros também, uma vez que essa emissão desse certificado de licença de funcionamento custa em média aí mais de R$1.000, dependendo da empresa, claro, podendo ser concedido descontos de até 70%. Não podemos esquecer aqui também de falar da vigilância sanitária, né? A chamada licença sanitária, outra licença imprescindível para quem atua no comércio, nesse caso de alimentos, né? Então restaurante, açougue, comércio de alimentos no geral, mercado, é a Anvisa, né? A vigilância sanitária. Quem trabalha com perfumaria, cosméticos, produtos de higiene, produtos de limpeza também e diversos outros deve solicitar junto ao órgão uma licença para poder exercer suas atividades. Esse documento, gente, pode demorar a ser emitido uma vez que a Anvisa, após a apresentação do pedido, tem até 90 dias para se manifestar sobre a sua viabilidade. Os custos para a obtenção dessa licença sanitária também variam bastante, podendo custar de R$100 para alguns tipos de empresa até R$100.000 para outras, tá? É uma realidade. Assim como a licença para produtos controlados é da Anvisa, que pode sim ser paga com descontos de até 90%. Então, olha quantas regularizações administrativas nós temos, porque nesse cenário, professor Júlio, regularização administrativa é prefeitura? Não. Tem aí também a esfera do Estado, que atua em algumas situações, a União e algumas autarquias, né? Então, falamos aqui estudo de impacto ambiental, RIMA, que é exigido para licença ambiental, órgãos ambientais. Então nós temos aí também a vigilância sanitária, a Anvisa. Então, olha o Corpo de Bombeiro, né? Então, alvará do Corpo de Bombeiro para empresas. Então nós temos aí outros órgãos, outras inscrições também, tá bom? E agora sim, acho que agora nós conseguimos aprofundar bem o assunto para poder entender o que é regularização administrativa. Diferente da registral, regularização administrativa é tudo isso que eu falei. Então, são serviços que podem ser prestados, são regularizações importantes para que a gente consiga dar o bom andamento ao comércio, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, até a próxima aula.